Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? É um motivo de alegria, motivo de honra, poder mais uma vez ministrar a palavra de Deus, poder pregar novamente. Eu entendo da responsabilidade que existe em pronunciar o Evangelho, mas algo que eu quero deixar bem claro antes de a gente dar início à mensagem é que se não fosse a cruz, ninguém estaria aqui. Se não fosse o sangue escorrido de Jesus, ninguém estaria aqui. Se não fosse uma vida entregue, uma vida sem pecado, morta em uma cruz, ninguém estaria aqui. Convido a todos a abrir a Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Amém? A Bíblia diz assim, Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não identificou em ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou de si mesmo, assumindo a plenitude de forma de servo, e tornando-se à semelhança dos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência à morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, e deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou repetir somente o versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se por obediência até morte, e morte de cruz. Pode tomar seu assento, glorificando a Deus? De fato, Filipenses capítulo 2, versículo 5, testifica algo que é o mais importante desse culto, que é o algo que a gente almeja nesse culto. Versículo 5 diz que em nós tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento é esse? Eu começo essa introdução falando desse sentimento. O sentimento de Jesus nessa terra não foi nascer como um rei para julgar todo mundo ou para condenar todo mundo. Quando Jesus nasce, quando Jesus começa a viver a sua vida, quando Jesus começa a pregar em sinagoga, e eu me estendo um pouco mais, quando ele é batizado, começa a operar maravilhas, falar da palavra, reunir os discípulos, eu começo a entender o sentimento de Jesus, que está no versículo 6, que Jesus, tendo o poder de Deus, tendo a plenitude de Deus, tendo a natureza do céu, tendo todo o poder em suas mãos, tendo onipresença, onipotência, onisciência para tudo, ele não usou tudo isso. Por quê? Porque ele veio como homem, ele veio para sofrer como homem. Então, o Deus chamado Jesus, que se fez carne para poder nos salvar, ele se fez um homem que, olhando para o poder que ele tinha em suas mãos, ele decidiu deixar o poder de lado e viver como homem. Até porque Jesus sentia fome, sede, ele se cansava, ele dormia, ele era completamente carne, e ele entendia das necessidades que havia na carne do ser humano. Então, quando Jesus nasce, vive a sua vida na terra, quando ele prega, quando ele evangeliza, quando ele opera maravilhas, é ele falando: eu estou no corpo de homem, mas eu estou operando maravilhas que é no céu. Alguém toca em Jesus e ele fala: ouve, saiu de mim maravilhas. Ou seja, Jesus era rodeado de poder. Jesus tinha em si o maior poder que existe. Só que é incrível entender
assumindo a plenitude de servo. Agora imagina comigo, se Jesus é o Deus que se fez homem, desceu na terra para poder nos livrar do pecado. Imagina Jesus se esvaziando. Ele se despiu da sua coroa de glória, se despiu de receber a adoração de serafim, de anjo, se despiu de todo o poder que ele tinha para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele deixou tudo de lado. Por quê? Porque um dia Deus olhou para o ser humano e falou assim: talvez vocês vão me inferno por causa do pecado. Mas João 3,16 diz: é que Deus nos salvou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus não salvou ninguém que está aqui hoje porque você é bonzinho, não. Jesus não me salvou hoje, talvez porque eu uso um terno ou uma gravata, não. Jesus não salvou nenhuma irmã que está aqui hoje por causa do seu vestido. Eu vou melhorar mais um pouco. Jesus não salvou ninguém aqui pela sua condição financeira ou pela sua razão que você vive lá fora, não. Jesus não te salvou porque ele te achou bonito na presença dele. Não falou: talvez vai dar um bom pregador, talvez seja uma boa cantora, não. Jesus se entregou na cruz. Deus te salvou porque ele te ama. Não, Jesus não salvou ninguém para provar que ele era Deus. Mesmo se a gente fosse para o inferno, ele ia continuar sendo Deus, ia receber a adoração de anjo, ia ter serafim voando ao seu redor. Então entenda, a única coisa que a cruz faz com Jesus é matar ele para que a gente tivesse uma nova humanidade. O versículo 8 diz: em forma de homem, humilhou a si mesmo. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, pecados, transgressões contra a palavra. Ele sofreu e foi humilhado. Tem um momento na Bíblia, em Mateus ou qualquer um dos evangelhos, que diz: alguém olhou na cara de Jesus e cuspiu no rosto dele. Ele tomou tanto chicote nas costas que teve os seus ossos expostos. Alguém olhava para Jesus e falava assim: mas não é você que estão falando que é rei dos judeus? Está sendo humilhado. Quando ele é colocado na frente de Pilatos, Pilatos fala: por que te condenam? Ele não abre a boca. Quando alguém olha para Jesus e fala assim: se manifesta para se defender, ele não abre a boca. Recebe chicote, é humilhado, zombam de Jesus e ele não abre a boca. E se Paulo diz que a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, segura, a gente tem que permanecer calado diante das dificuldades. Por quê? Na Bíblia, quando você murmura e reclama, acontece algo terrível. Mas quando você suporta e persevera, você alcança tudo que a Bíblia promete a cada um de nós. Ou seja, o sentimento que tem que haver em nós é de obediência a Deus. É de olhar para o céu e falar assim: tem fulano falando mal de mim, eu não vou reclamar. Não é que me xingaram depois do culto, eu vou lá bater boca, não. Seja igual a Cristo, fica quieto. A Bíblia diz que a gente ser tardio no falar. Então entenda o sentimento que houve em Cristo tem que haver em nosso coração. Que Jesus, assumindo essa figura de homem, ele se entrega por obediência até morte. E a Bíblia confirma: morte de cruz. Então não foi qualquer morte sobre Jesus. Porque se existia um salário que deveria ser pago, era o pecado, era o salário do pecado. E o salário do pecado era a morte. Só que se a gente pensa um pouco, se eu pego e pago o meu salário com a minha morte, como que eu sobrevivo para entrar na presença de Deus? Não tem como. Se eu cometo um pecado, entrego a minha vida e pago o salário, que é a morte, como que eu vou levantar do caixão e falar: agora eu vou glorificar a Deus porque Ele me perdoou? Eu começo a entender que existia uma morte definida, uma morte que não poderia ser substituída por ninguém, que era a morte de Jesus na cruz. E quando Jesus vem,
ele deixa bem claro, ó, eu faço milagres, opero maravilhas, eu prego, profetizo e reúno discípulos. Só que tem um momento que eu vou ser lançado em uma cruz, vou morrer, depois do terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando Jesus está sofrendo, alguém grita, libera Barrabás e condena esse Jesus. É uma decisão tomada por todos que estão ali. Quando Jesus toma a cruz em suas costas e começa a caminhar pelo Gólgota até chegar ao ponto da crucificação. Eu imagino a multidão que estava ali, olhando para Jesus, falando, mas esse daí era o que pregava, operava maravilhas, ele fez tanta coisa, e olha o estado que ele está. Não consegue nem ficar completamente em pé por causa da cruz que está no suas costas. E quando Jesus chega para ser crucificado, a Bíblia diz que existiam dois ladrões, um que fica do lado esquerdo e um que fica do lado direito de Jesus, e colocam Jesus ali naquele meio. E aí, quando vai chegando perto de ser pago esse salário, aparece alguém de Jesus correndo até o pé da cruz. Aparece mais alguém correndo até o pé da cruz. Aparece um discípulo chamado João, discípulo amado que vem até o pé da cruz. E olhando para Jesus, Jesus olha para sua mãe e fala assim, ó, este daqui é o seu filho, tá vendo? Era Jesus olhando para sua mãe e falando assim, eu estou morrendo por causa de você. Eu estou pagando preço por causa de você. Eu estou me entregando por causa de você nessa cruz. Mãe, você está vendo quem está do seu lado? João, este é o seu filho. Peraí. Mas Jesus não era filho unigênito? Eu entendo que quando Jesus toma aquela cruz, pastor Sam, ele se entrega. Alguém vai falar que quem aceita Jesus se torna filho. Jesus já não é mais unigênito, ele é primogênito como o primeiro. Então, quando você levanta a mão e fala, eu quero Jesus, você está se tornando filho de Deus. E entendendo isso, eu entendo que ele fala para a mãe dele, ó, tá vendo? Quem está do teu lado agora é teu filho. Ou seja, é Jesus incluindo aquele que não poderia ser incluído dentro da família do céu. Tinha um povo definido para subir para o céu, mas o povo rejeitou a Jesus e ele abriu para todos. Então não vai. Entendendo isso, eu caminho com a mensagem. Porque quando Jesus recebe a autoridade de Deus, recebe a missão de Deus, ele não se importa com mais nada. Não importava se alguém falava que ele era bruxo, não importava se alguém falava, esse daí é falso profeta, não importava. Jesus tinha um foco, Jesus mantinha obediência a Deus. Ou seja, quando dois se levantavam contra Jesus, ele abaixava a sua cabeça e falava, eu vou para o monte orar. Eu vou me conectar com o Pai. Eu vou ter um relacionamento com o meu Pai nessa manhã. E olhando para o versículo, tende em nós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O quão difícil é ser cristão nos dias de hoje? Talvez a gente entre na igreja e fale assim, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sinto que está na Bíblia. Eu acredito que Jesus pode operar maravilhas. Até quando a gente pode acreditar? Até quando a gente pode ser imagem e semelhança de Jesus? Será que a gente é só imagem e semelhança de Jesus quando está tudo bem? Quando é só na hora da provisão? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor
ele não estava nem aí com o sacrifício de Jesus. Ele não ligava se Jesus ia voltar naquele momento. Talvez o coração de Pedro falava assim, ele falou que ia voltar, mas eu já neguei ele 3 vezes, então eu volto a pescar que não muda nada. E Paulo bate na tecla e fala, tenha o mesmo sentimento em vós que houve em Cristo Jesus. Seja igual a Cristo. Paulo fala, sempre meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é para imitar Paulo, é para imitar Cristo. E talvez alguém me olhe essa noite e fale assim, talvez hoje é meu último culto. Eu quero parar, eu quero largar tudo. Eu já não aguento mais o fardo do ministério. Eu quero largar isso que Deus colocou na minha vida, eu não dou conta mais. Só que Jesus fala, olha para mim, para de olhar para o homem. Olha para a cruz, olha para Jesus que morreu naquela cruz e fala, Jesus, eu não estou dentro da igreja hoje porque alguém falou para mim ficar, eu estou dentro da igreja hoje porque eu acredito no sacrifício da cruz. Glória a Deus. Jesus, eu olhei para a cruz e vi que o Senhor morreu por mim, se sacrificou por mim, pagou o preço do meu pecado. Então, Jesus, eu estou contigo até o final. Eu vou andar contigo até o final. E ter o mesmo sentimento de Jesus lá vai. Alguém se levantou como? Que seja igual a Jesus. Alguém me feriu. Chega até a pessoa e pede perdão. Mas fulano não vai com a minha cara. Segura. Trata ele com amor. Não, mas levantaram contra a minha casa, isso aí eu já não aceito, E se Jesus não te aceitasse, não fosse para a cruz por causa de você? Já imaginou? Se no Getsemane Jesus olha para os discípulos e fala, eu chamei para orar, está dormindo. É o seguinte, Deus, eu não quero fazer mais nada. Deixa esse povo caminhar para o inferno. Deixa esse povo sofrer. Já que eu vim salvar e ninguém está nem aí, só quer saber de dormir. Só quer saber de não dar a mínima para o Evangelho. É 2 vezes que Jesus ora e 2 vezes os discípulos estão dormindo. Imagina se Jesus olha e fala assim, Deus, mesmo se o Senhor não quiser, eu não quero mais beber esse cálice. Eu já não quero colocar esse cálice mais na boca. Eu já não quero mais tomar desse vinho por causa desse povo. Imagina se Jesus desse uma de João Batista. Imagina. Eu salvei, eu curei, eu levantei, raça de víboras. Ainda, eu me sacrificando por eles. Eles não dão a mínima para mim. Eles não ligam para o que eu estou fazendo. Quem vos ensinou a fugir do caminho da verdade? Porque quem entende que Jesus quem entende que o Evangelho quem entende para que a igreja serve, é transformado. Algo que eu gosto. Se você engolir o Evangelho, ele te transforma. Começa por onde? É de dentro para fora. Ele muda seu coração. Muda seu jeito de pensar. Agora eu vou melhorar um pouco. Mas eu aceitei Deus assim. Sou arrogante. Sou bravo. Ninguém me muda. Quando Jesus quer, ele pega na curva do Damasco e muda quem ele quer. Não é você falar, eu não vou mudar. Deus vai me usar assim, negativo. Ele te quebra e coloca você para ser feito um vaso novo na presença dele. Não é o que você quer, é o que ele define. É o que ele manda ser. Então lá vai. Quem aceita Jesus é transformado. Muda de vida. Muda o jeito de falar. Muda o jeito de se vestir. Pregador, mas tem que mudar vestimento? Calma. O Evangelho trabalha por partes. Talvez ele trabalhe no seu coração primeiro, na sua vida, no seu jeito de falar. Depois ele coloca no seu guarda-roupa, não tem problema. Porque o Espírito Santo não serve só para consolar quem está chorando em campo. O Espírito Santo também serve para confrontar o pecador que existe dentro de mim. Você quer mais uma? Eu sou santo porque aceitei Jesus. Tadinho. Quem não tem pecado
pega a pedra e atira contra essa mulher. Por que ninguém está com pedra? Por que ninguém pegou a pedra que estava na mão e tacou bem na cabeça daquela mulher naquele momento? Eu te explico. É porque todo mundo tinha pegado. Todo mundo falhava. Todo mundo errava. E acho que mudou porque a gente é igreja dos dias de hoje? Não. Tu falha. Eu sou falho. Eu erro. Eu não tenho vergonha disso mesmo. Você vai tropeçar sim no pecado. Isso é definido. Mas sabe o que te faz diferente de quem está lá fora? É quando você dobra o seu joelho e fala: Deus me perdoa. Não é você pecar e continuar da forma como você está. O que me faz diferente dos demais é reconhecer que o pecado não faz parte do seu erro. Foi um erro, Deus me perdoa. Mas Deus é fiel e justo para perdoar? Sim, Ele é fiel e justo para perdoar. A Bíblia diz que Jesus não reclamou, não abriu a sua boca em momento algum. Quando Ele diz, a primeira palavra da cruz, Ele fala: eu tenho sede. Alguém molha uma esponja em vinagre, coloca na boca de Jesus. Sabe o que Jesus fala para quem colocou vinagre na boca dele? Nada. Sabe o que Jesus fala para quem colocou lança do lado da costela de Jesus? Nada. Ah, você sabe o que Jesus gritou para quem desceu um chicote nas costas dele? Nada. E a gente, qualquer coisinha que bater boca. Qualquer coisa, aqui no Osmar vai ouvir. Mexeu comigo, vai ouvir um monte. Aí que Espírito Santo é esse que nos transforma? Não, que Espírito Santo é esse que bate boca, meu irmão? Não veio, amigo. Quem é cheio do Espírito Santo sabe pedir perdão. Sabe a hora de fechar a boca. Mas não. O Espírito Santo só serve na hora que eu quero. É para cantar, é para pregar, é para levantar minha mão, é para falar em línguas estranhas. É para isso que o Espírito Santo serve. Negativo. Ou é para todos os dias da sua vida, ou é para qualquer momento da sua vida. Ou para que ter o Espírito Santo se a gente quer usar ele como amuleto? Espírito Santo trabalha, não aguento mais. Mas como está do meu jeito, nem lembra que existe Espírito Santo. Nem lembra que existe palavra. A Bíblia já está criando até poeira em cima da cômoda. Mas não tem vergonha de abrir a Bíblia, de ler, de se comunicar com Deus. E ainda bate no peito e fala: eu sou cristão, eu sou salvo, Jesus me ama. Que coisa linda. Jesus vai me colocar no céu. Tem um céu me esperando. Tem um céu cheio de anjos. Eu vou andar por ruas de ouro. Vai ter muito de jaspe. Eu vou ver Deus. Eu vou ver Jesus. Você cheio do Espírito Santo. Bom, se a gente não quer ter com Deus na terra, o que a gente vai fazer no céu? Se a gente não quer buscar Ele hoje, o que a gente vai fazer no céu, irmão? Já parou para pensar no momento? Lá no céu não vai ter celular para a gente se internar. Vai ter futebol para a gente jogar lá. Negativo. A Bíblia fala que a gente vai adorar aquele que se fez homem, se entregou na cruz. A gente vai ficar igual querubim. Santo, 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 santo. A gente vai ficar 24 horas por 48 adorando a Deus. Mas como? Porque a gente tem que adorar Ele. Eu vou esperar às 7h30 e começa o culto. Mas quando o louvor estiver levantando as mãos e cantando, eu abro a minha boca. Quando a palavra estiver sendo pregada, para não falar que eu estou morto, para não falar que eu sou frio, para falar que eu sou crente, talvez eu levante a minha mão e fale: glória a Deus. Não. O sentimento de Jesus não é para ter vergonha na presença dele, é para se alegrar na presença dele. Sabe por quê? Eu volto um pouco mais na Bíblia. Te prova um homem que não tinha vergonha de ser igual a Jesus, se fosse nos dias de hoje. Davi tinha coroa de rei, ele tinha coroa de rei. Tinha vestimenta real, ele arranca a vestimenta real, joga tudo no chão e fala: Davi, não é rei, vai fazer o quê? Não é que a arca chegou, a presença de Deus está aqui, então eu vou dançar com Deus, eu vou glorificar o Deus, eu vou exaltar aquele que está em nosso meio.
se despiu da sua glória de rei e está pulando no meio do povo. Sabe o que Davi fala? Me cala! Eu não quero bater boca, mas deixa eu adorar em paz. Não! Vamos xingar, mas deixa eu adorar em paz. Vamos se levantar com a caminhar, mas deixa eu adorar em paz. Ô Davi, mas ninguém está gostando do jeito que você está, não tem problema. Deixa eu adorar em paz. Volta para o texto, Jesus está sendo crucificado. E depois do versículo, ele, com a cabeça baixa, olha para o céu, levantando a sua cabeça, e com vinagre em sua boca, o vinagre, chicote, sangue para todo lado, já não tinha mais sangue, de onde ser tirado. Alguém no pé da cruz falando: ah, se você é Jesus, desce daí e livra a si mesmo. Ele fala: está consumado. Esse está consumado, tanto é isso. Porque no momento que Jesus fala está consumado, é colocado sobre ele todo pecado, toda falha, toda iniquidade do homem. Ele fala: está consumado. Está consumado o que é, Jesus? O que eu precisava fazer na terra. E naquele momento ele deixou de ter a glória de Deus. Porque quem vive no pecado, quem está cheio do pecado, está longe da luz. Então naquele momento que Jesus grita: está consumado, era só um homem chamado Jesus, sem a glória de Deus, recebendo e pagando o preço que era para a gente ter pago. Eu te provo na Bíblia. Me prova na Bíblia que Jesus já não tinha aquele poder. É porque no versículo ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Se fosse Jesus que operava maravilhas, ele ia falar: Pai meu, por que me desamparaste? Mas como ele estava cheio do pecado, Deus se afasta dele, porque Deus não tem parte com o pecado. Então ele grita: Deus meu, por que me desamparaste nessa cruz? Então é consumado, ele é morto. Tiram Jesus. Aí basta sexta-feira, sábado, e no domingo chega uma mulher na porta do templo, dá o sepulcro que Jesus estava, e começa a chorar: olha, cadê? Eu ouvi ele falando que ia voltar no terceiro dia. Cadê Jesus? Ela já fica sem esperança. Quando ela vê os dois anjos e eles perguntam: o que você faz aqui? Eu estou procurando Jesus, o que vocês fizeram com ele? Ô mulher, para de procurar em nós. Ele não falou que ia voltar? Ele não prometeu que ia continuar? Até o ponto de Jesus aparecer para ela e falar assim: ó, é o seguinte, vai lá e chama os meus discípulos. Que discípulos, Jesus? É aqueles que vão para pescar lá. Manda vir. Quando Jesus sai dali, chega Pedro, chega João fica na porta, Pedro entra. Pedro olha os lençóis e fala: ó, Jesus já não está mais aqui. A Bíblia diz que mais tarde eles estavam reunidos em uma casa e Jesus chega falando: ó, eu estou vivo, eu ressuscitei. E os discípulos se espantaram. E sabe o que Jesus fez? Jesus não tacou pedra em ninguém, não xingou ninguém, não virou Pedro por ter voltado a jogar rede, não. Sabe o que ele fez? Ele soprou o Espírito sobre eles. Ou entenda isso: Jesus não está aqui para condenar ninguém ao inferno, não. Jesus quer te salvar da lata do inferno. Jesus quer te salvar da vida errada. Segura! Jesus não tem parte em te lançar no inferno. Jesus não tem parte em te quebrar e te jogar para a vida errada, não. Jesus quer te pegar e te colocar na presença. Ele quer te lavar com sangue. Ele quer te vivificar pelo Espírito. Ele quer te salvar pela palavra. Jesus quer que você entre no céu. Será que você
Arrependei-vos. Não ser capaz da graça? Deixe o pecado. Aceita a cruz. Aceita a cruz. E Jesus fala para os discípulos: é o seguinte, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Aleluia. Para que eu vou entender a cruz? O que eu tenho que entender a cruz? Negue a si mesmo. Abre mão do teu eu. Aceita a cruz, o sangue. O derramamento de sangue de Jesus. O peso que estava na vida de Jesus sobre a sua própria vida. Toma a sua cruz, pega as suas lutas, joga nas costas. Pega a dificuldade, joga nas costas e caminha. Não deixa, não para, não volta para trás. Porque quem está com a cruz no pescoço, nas costas, não tem como ficar virando o pescoço. Ou olha para trás, ou olha para frente, ou vai tropeçar. Ou olha para frente e não vai conseguir caminhar. Então entenda, negue a si mesmo, toma a sua cruz. Aí Jesus fala: siga-me. Siga-me. Mas eu quero entrar no céu. Siga Jesus. Venha até Ele. Carrega a sua cruz, negue a si mesmo, mas siga Jesus até o fim. Mas eu quero parar, não para não, continua. Eu quero desistir, desiste não, continua. Pregador, você vai motivar? Não, vamos colocar na Bíblia. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus que falou no filme. Então o ponto é essa mensagem aqui para me finalizar. Quer ir para o céu? Quer ser salvo? Olha para a cruz e fala: Jesus, eu nego a mim mesmo, toma a minha cruz e eu vou te seguir, Jesus. Eu dependo da tua graça, do teu poder, da tua majestade, da tua plenitude em minha vida. Pratica a santidade, sai fora do pecado, deixa fulano, tira pessoas da sua vida. É melhor perder amigo e ir para o céu do que cheio de amigo e ir para o inferno. É melhor, vamos preparar isso aqui, segura. Agora vocês aguentam, como diria o Pedro, segura. É melhor entrar no céu bicudo, com a cara fechada, com a cara amarrada, do que sorrir para o inferno. Não, é melhor ir para o céu sofrendo, faltando dinheiro. Imagina, mano, falta tudo na tua vida, mas você é fiel a Deus. Aleluia. Não, já não tem mais nada na geladeira. Está faltando tudo, pastor Roberto, mas eu ainda sou fiel a Deus. Eu ainda dependo da graça, eu ainda dependo da bondade de Deus. Eu não quero ir para o inferno. E ele diz: eu posso falar algo, nem que seja para Jesus voltar umas 2 dias antes de eu querer desviar, mas eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu não prego hoje porque eu sou bom, as pessoas. Eu não vim esse grupo hoje porque eu sou uma pessoa boa, não. Sou. Eu vim aqui porque eu quero ir para o céu. Bora. Alguém vai falar que a gente tem saudade de nada. Eu quero sentir essa saudade. A Bíblia fala que ela vai ser maravilhoso. Eu quero ver se é maravilhoso. O que o ouvido não ouviu, o que o olho não ouviu. Aquilo que subiu o coração do homem, imagina. Não imagina. É 70, 80 anos nessa terra para ir no céu, não tem problema, eu vou passar, mas eu vou para o céu. Porque a Bíblia fala que no céu é de eternidade a eternidade. Não acaba. Não acaba. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Eu quero morar com Deus. Eu quero conversar com Deus. Eu quero me reunir com os meus irmãos em Cristo no céu. Não só dentro da igreja, mas no céu, que a gente estuda junto. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver os anjos. Eu quero chegar para Deus e falar: Jesus, tantas das vezes eu quis parar, desistir. Me humilhar, Jesus. Falar que eu não servia para nada, Jesus. Falar que era um projeto falido. Já não tinha mais conserto. Se dava no mundo, é porque não merece nada. É cachorro no mundo.
não merece as pérolas do céu. Alguém falou, já não tem mais jeito de ser consertado. Foi aonde Jesus olhou na tua cara. No fundo dos seus olhos, quando você quis ouvir ele falou assim, ó, eu tenho um projeto contigo. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Eu tenho algo para entregar para você. Quer me servir, não? Quer se tornar meu filho, não? Ou seja, então todo mundo taca no inferno, todo mundo despreza ou humilha, mas Jesus levanta, mas Jesus cura, testifica. Ele fala, eu levanto, eu levanto. É Jesus quem levanta, não é o homem. É Jesus quem salva, não é o homem. É Jesus quem cura, não é o homem. Segura, olha para Jesus, olha para a cruz. Não desiste, não. Não para, não. Se alguém falou, você é um projeto falido, fala assim, mas ainda eu conheço Deus, que antes do ventre da minha mãe me conhecia, e as nações eu te dei como profeta. Deus te conhece, Ele sabe a hora que você vai se converter, Ele sabe a hora que você vai mudar. Pregador, isso é definido? Não, é Deus quem sabe, Ele que manda em tudo. Ele é onipresente, Ele sabe onde você está. Ele é onipotente porque tem poder para te converter. Ele é onisciente porque conhece. Você peca sim, você erra sim, mas você é dependente da graça. Você é fiel a Deus. Você precisa de Deus. Você precisa dele todos os dias da sua vida. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Quero convidar o louvor em nome de Jesus. Irmão, entenda. Talvez você veio aqui falando, eu vou voltar do mesmo jeito. Você falou assim, é mais um culto hoje. Não, hoje é um culto. E se Jesus quiser voltar agora, que Ele pode. Porque Ele que manda, Ele que faz. Jesus, mesmo se a gente não pode te pedir algo, a gente insiste como filho. Jesus, você faz presente em nossa vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Jesus, se não fosse o teu sacrifício naquela cruz, o que seria de mim? Se não fosse o sangue derramado, o que seria de mim, Jesus? Sou falho, cheio de defeitos, eu erro todos os dias, Jesus. Mas eu venho pedir ao Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ser alguém melhor na sua presença. Ó Jesus, nem que seja para me quebrar e fazer de novo. Nem que seja para me destruir mais uma vez e me fazer de novo na tua presença. Mas Jesus, independente de que vamos lá, eu preciso de ser. Eu preciso da sua mão operando em minhas vidas, operando na minha família, Jesus. Jesus, eu não quero te pedir nada além. Mas eu quero te pedir perdão do Espírito. A Bíblia diz em Atos 2 que estavam todos reunidos, como estamos aqui hoje, e quando de repente a trombeta soou, o meu